Ela estava com as mãos tremendo quando ele começou a falar em francês. Não porque não entendesse, mas porque entendia cada palavra, cada insulto, cada sílaba calculada para destruí-la na frente de todo mundo. E ela escolheu ficar em silêncio. Por enquanto. O restaurante A Levada era o tipo de lugar onde Lisboa mostrava suas entranhas douradas toda sexta-noite. Lustres de cristal que custavam mais do que o salário anual de qualquer funcionário ali dentro. Mesas cobertas com toalhas de linho brancas como mentiras bem contadas. E clientes que tratavam aquele espaço como extensão natural do próprio ego, como se o simples fato de conseguir uma reserva já fosse prova de superioridade humana. Inês Carvalho conhecia cada centímetro daquele salão. Conhecia o rangido discreto do terceiro degrau da escada de serviço, o ângulo exato em que a luz das velas criava sombras nos rostos dos clientes, e a diferença entre um sorriso de gratidão genuíno e aquele outro sorriso, o que as pessoas ricas fazem quando olham para você sem realmente te ver. Ela estava há 3 anos ali. 3 anos carregando bandejas, recolhendo pratos, enchendo copos com as mãos que um dia seguraram livros raros nas bibliotecas da Sorbonne. Mas isso era outra vida. Ou pelo menos era o que ela tentava se convencer toda manhã enquanto calçava os sapatos pretos do uniforme. Naquela sexta-noite, o salão estava lotado até o último lugar quando Sebastião Vilares entrou. Ele não entrou. Ele apareceu. Tem uma diferença enorme entre as duas coisas, e Sebastião sabia disso instintivamente, da mesma forma que sabia o preço exato do relógio no pulso de cada homem na sala. Era o tipo de habilidade que se desenvolve quando você passa a vida inteira medindo o mundo em dinheiro. 40 e poucos anos. Cabelo escuro, bem cortado, com aquele toque de grisalha nas têmporas que os homens ricos deixam crescer de propósito porque descobriram que distinto vende melhor que jovem. Terno cinza de alfaiate. Sapatos italianos que Inês reconheceu de longe. A mulher ao lado dele, Vitória, era linda da forma que só dinheiro consegue manter, cabelo liso impecável, vestido azul marinho, olhos levemente cansados de quem sorri muito em eventos que não quer frequentar. O Maitres conduziu-o à mesa principal. Claro. A mesa que ficava no centro geométrico do salão, onde todos podiam ver e ser vistos. Sebastião tinha pedido essa mesa quando fez a reserva. Inês sabia porque foi ela quem anotou. Ela pegou a bandeja de água e se aproximou. Já tinha detectado o perigo antes mesmo de chegar perto. Tinha desenvolvido esse sexto sentido ao longo dos 3 anos, uma espécie de radar emocional que identificava certos clientes antes que abrissem a boca. Era algo nos olhos, um brilho específico, a mistura de tédio com poder que produz o pior tipo de crueldade, a crueldade entediada. Os olhos de Sebastião Vilares tinham exatamente esse brilho. Enquanto Inês enchia os copos com o movimento preciso e discreto que trabalho exige, ele nem olhou para ela. Conversava com Vitória sobre algum negócio imobiliário em Cascais, gesticulando com aquela leveza de quem decide o destino de outras pessoas entre o aperitivo e o prato principal. Ela recuou em silêncio. Mas não foi longe o suficiente para não ouvir Sebastião murmurar para Vitória, com um sorriso que não precisava ser grande para ser cruel: "Vamos nos divertir um pouco essa noite." Vitória franziu levemente o senho. "Sebastião. Relaxa." Ele pegou o cardápio sem olhar para ela. "É só uma brincadeira." Inês sentiu aquele nó familiar no estômago. A textura específica do que está por vir. Continuou trabalhando. O aluguel do quartinho na moraria não se pagava com pressentimentos. Se você já sentiu que estava prestes a ser humilhado e não tinha como escapar, você vai entender o que Inês sentiu naquele momento. Continua aqui, porque o que ela fez em seguida vai te surpreender do início ao fim. 20 minutos depois, quando ela voltou à mesa com o cardápio de vinhos que ele tinha pedido, Sebastião Vilares se recostou na cadeira, cruzou os braços e, sem aviso, sem transição, sem a menor consideração pelo momento, mudou de idioma. O francês saiu da boca dele como uma navalha. Não era o francês básico de executivo que frequentou um curso de verão em Genebra.
Era um francês construído com cuidado, cheio de subjuntivos e expressões rebuscadas que ele claramente tinha decorado com o único propósito de fazer outras pessoas se sentirem pequenas. Cada palavra escolhida como uma arma. Cada frase calibrada para o máximo de humilhação com o mínimo de esforço. Écoutez-moi bien, ma petite serveuse. Je désire que vos transmetieis ao chefe mes exigências particulaires concernant les foudres. Il faut qu'il soit prêt para selon la méthode traditionnelle française, pas selon vos approximations portugaises. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ou bien dois-je parler plus lentement pour votre petit servial? O salão ficou em silêncio. Não o silêncio natural de uma conversa que pausa. Foi aquele outro silêncio, o fabricado, quando as pessoas ao redor percebem que algo cruel está acontecendo e, em vez de interromper, viram a cabeça para ver melhor. Mesas vizinhas giraram discretamente. Alguns com aquele sorriso cúmplice, o sorriso de quem não participa da crueldade, mas aprecia o espetáculo. Outros fingindo não ouvir, olhos demais fixos nos pratos, vergonha alheia demais para se transformar em coragem. O jovem garçom Carlos, que estava perto da estação de serviço, se mobilizou com uma garrafa na mão. Vitória fechou os olhos por meio segundo. Sebastião, isso não é necessário. Ele a silenciou com um gesto leve, quase preguiçoso. Tô ensinando algo sobre o mundo real. Relaxa. E aí olhou para Inês com a expectativa tranquila de quem está acostumado a ganhar. O que ele esperava era previsível porque sempre era o mesmo. A mesma cena que aquele tipo de homem encena em restaurantes, em reuniões, em elevadores, onde quer que tenha audiência e alguém que considera vulnerável. A garçonete ia gaguejar, ficar vermelha, pedir desculpa pelo que não fez, talvez até chamar alguém que pudesse ajudar porque ela não entendia. Desculpe, senhor, me dá um segundo. Era o script. Sempre o mesmo script. E a audiência que tinha se formado ao redor daquela mesa já estava se preparando para assistir à cena conhecida. Mas o que aconteceu em seguida não estava no script de ninguém. Inês olhou para seus próprios sapatos por exatamente 2 segundos. Respirou. E tomou uma decisão que ia mudar tudo. O silêncio que se seguiu depois do francês de Sebastião tinha aquela qualidade específica de uma armadilha esperando ser ativada. Ele cruzou os braços com mais firmeza, satisfeito com o efeito que tinha causado. O poder, para ele, sempre tinha esse gosto, a sala inteira suspensa, esperando que a pessoa menor quebrasse primeiro. Inês não quebrou. Ficou parada. Mãos unidas sobre o avental. Os ombros relaxados de uma forma que começou a parecer estranha para quem observava. Não era a rigidez do medo. Era outra coisa. Uma calma densa, quase geológica, como se ela tivesse decidido parar de se mover e o mundo ao redor é que precisasse se ajustar. Sebastião esperou mais alguns segundos e a impaciência foi tingindo o canto dos seus lábios. Não vai responder? Ou precisa que eu chame alguém que saiba idiomas de verdade? Algumas pessoas nas mesas vizinhas riram baixinho. Um riso pequeno, breve, tímido. O tipo de riso que não precisa ser alto para machucar. Inês sentiu aquele som atravessar o peito de uma forma diferente dos insultos diretos, porque o riso coletivo tinha um peso diferente. Não era só Sebastião mais. Era o salão inteiro participando, mesmo em silêncio, mesmo com o olhar desviado, mesmo com o constrangimento fingido. A aprovação não precisava ser barulhenta para ser real. Carlos, o garçom jovem, se aproximou discretamente. Tá tudo bem, Inês. Ela fez um sinal suave com a mão. Pode deixar. Sebastião interpretou o silêncio dela como confirmação de tudo o que tinha decidido sobre ela antes de entrar no restaurante. Continuou em francês, a voz mais baixa agora, mas mais envenenada, puisque vous n'y comprenez rien, permettez-moi de vous expliquer votre situation. Vous êtes une simple serveuse dans un monde qui appartient aux gens comme moi. Votre travail consiste à sourire, à obéir et à disparaître. C'est la réalité de votre classe sociale. Até algumas das pessoas que tinham sorrido antes ficaram desconfortáveis agora.
Uma senhora mais velha, sozinha numa mesa de canto, sacudiu a cabeça com desgosto e voltou os olhos para o prato. Vitória ficou olhando para a toalha da mesa como se encontrasse ali alguma saída que não existia. Inês fechou os olhos. E quando os abriu, alguma coisa tinha mudado. Não era raiva. A raiva teria sido mais simples, mais barulhenta. Era algo mais frio e mais preciso. Era a clareza de quem decide parar de esconder o que é. 3 anos. 3 anos de uniforme preto, de invisibilidade cultivada, de responder claro, senhor, com a voz mais neutra possível, de deixar para lá porque o aluguel não esperava e a conta da farmácia da mãe também não. 3 anos construindo com muito esforço a ilusão de que tinha simplesmente se tornado outra pessoa, alguém menor, alguém sem história, alguém que enchia copos e recolhia pratos e era grata por isso. Mas aquela máscara tinha um limite de peso. E Sebastião Vilares tinha acabado de encontrar esse limite. Se você está sentindo o coração acelerar agora, imagina o que estava acontecendo dentro dela. Fica até o final, porque o que Inês vai fazer em seguida é uma das coisas mais poderosas que você vai ver hoje. Senhor Vilares, disse Inês. A voz saiu diferente do que todos esperavam. Não era a voz da garçonete. Era uma voz com outra textura, mais assentada, mais real, como quando alguém para de imitar um sotaque volta a falar como sempre falou. Todo mundo na mesa e nas mesas próximas percebeu a diferença sem conseguir nomear exatamente o que. Sebastião piscou. A resposta em si, composta, direta, o nome dele pronunciado sem hesitação, já tinha saído fora do script. Entendo perfeitamente o que me disse. Entendo também que está usando o francês não porque domine o idioma, mas porque assume que eu não o domino. Bem, respondeu ele, tentando recuperar o chão, pelo menos admite que não entendeu. Não admiti nada disso, interrompeu Inês. O que há aqui é um mal-entendido fundamental. A temperatura do salão pareceu cair vários graus. Não era mais a cena conhecida. O script tinha sido abandonado e ninguém ali sabia mais o que vinha a seguir. François Batista, o gerente do restaurante, um português do Porto que tinha trabalhado 10 anos em Paris antes de voltar, apareceu silenciosamente perto da mesa. Tinha estado observando desde o balcão e algo na postura de Inês o tinha alertado para se aproximar, não para interferir, mas para testemunhar. Há algum problema aqui? Perguntou com cuidado. Nenhum, respondeu Inês sem tirar os olhos de Sebastião. O senhor Vilares queria praticar o francês comigo. Sebastião franziu o senho. Não estava praticando nada. Fiz um pedido que essa funcionária não conseguiu entender. Entendi absolutamente tudo, replicou Inês. Cada palavra. Cada intenção por trás de cada palavra. A questão é se o senhor tem certeza de que quer que eu responda no mesmo idioma que escolheu. O silêncio que se espalhou pelo salão foi diferente do anterior. Não era mais o silêncio de quem espera ver alguém cair. Era o silêncio de quem percebe que a história virou. Sebastião endireitou os ombros. Claro que tenho. Responda como puder. Inês assentiu uma vez, devagar. E quando ela abriu a boca, o que saiu fez François Batista erguer as sobrancelhas com um espanto genuíno e profissional. Messire Vilares. O sotaque era parisiense. Não o sotaque imitado de alguém que assistiu filmes franceses ou fez um curso online. Era o francês vivido, o francês que se forma quando você passa anos numa cidade falando aquele idioma nos mercados, nas filas de metrô, nas defesas de tese, nos cafés barulhentos do Quartier Latin. Era o francês de quem tinha sonhado naquela língua. Je crains que o y une reur fondamentale dans votre approche s'essoir. Sebastião ficou imóvel. Inês continuou, a voz firme e absolutamente sem pressa. Permettez-moi de corrigir vos erros linguistiques avant de répondre à votre commande. Premièrement, elle expression mes exigences particulières que vos avez utilisées suggère une familiarité avec les personnels qui frôle l'impolitesse. Um gentleman dirait plutot mes preferences for mes solhates. Vitória levou os dedos à boca.
Não conseguiu esconder completamente o sorriso que tentou conter. O sangue saiu do rosto de Sebastião de forma visível. Inês não parou. A voz continuou com aquela frieza precisa de cirurgião. Deuxemente, votre age do subjonctif dans la phrase il faut qu'il soit préparé démontre une compréhension superficielle de la grammaire française. La construction correcte, si vous souhaitez vraiment impressionner, será il convient que se soit préparé. Ponto. Sebastião abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Não saiu nada. François Batista, que tinha passado uma década em Paris, reconhecia aquele nível de francês. Não se aprendia em curso executivo. Não se aprendia em viagem de negócios. Aquela mulher tinha estudado aquela língua com seriedade absoluta, provavelmente na França mesmo. Inês fez uma pausa. Deixou as correções se assentarem no ego de Sebastião como facas. Quando voltou a falar, mudou para o português com uma naturalidade que deixou claro que transitar entre idiomas era para ela tão banal quanto mudar de roupa, mas o mais importante, Sr. Vilares, foi a terceira frase. Ou bem devo falar mais devagar para o seu pequeno cérebro. Isso não é o questionamento de um cliente bem educado. É o insulto de um homem que confunde dinheiro com classe. O salão estava em silêncio absoluto. Até os sons da cozinha pareciam ter parado. Inês não tinha terminado. Agora, quanto ao seu pedido de foie gras. Ela voltou ao francês com a mesma fluidez de antes. Nous n'y servons pas de foie gras dans cet établissement depuis 3 ans, conformément à nos principes éthiques. Si vous aviez pris la peine de lire attentivement notre carte, vous l'auriez remarqué. O cardápio. O maldito cardápio. Sebastião Vilares tinha chegado naquele restaurante, usado um prato como pretexto para uma humilhação pública calculada, e nem tinha lido o cardápio direito. O foie gras tinha assumido do menu 3 anos atrás. Tava lá, escrito claramente, para qualquer um que se desse ao trabalho de olhar. Ele não se deu ao trabalho de olhar. Porque para ele, a garçonete não era uma pessoa. Era uma cena. Era um palco. Era uma oportunidade de se sentir maior na frente de uma audiência. Tudo o que tinha construído naqueles minutos, a superioridade, a audiência, o espetáculo calculado, tinha desmoronado com a precisão de uma demolição controlada. Mas ainda tinha mais. Se você chegou até aqui, você já sabe que essa história não é sobre francês. É sobre algo muito maior. Fica porque o melhor ainda está por vir. Inês respirou fundo. Quando voltou ao português, a voz tinha um timbre diferente. Não era mais a frieza cirúrgica das correções. Era algo mais pesado, mais verdadeiro. Se me permite uma observação final. O refinamento real não consiste em humilhar quem considera inferior usando um idioma estrangeiro. Consiste em tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente da posição social ou econômica. Ela o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que a conversa tinha começado. Trabalho servindo mesas neste restaurante há 3 anos. Não por falta de formação, mas por necessidade. Tenho doutorado em línguas românicas pela Universidade de Lisboa. Estudei na Sorbonne com bolsa de excelência acadêmica. A minha tese sobre a evolução do francês medieval foi publicada em revistas especializadas na Europa. Falo 6 idiomas fluentemente. Sebastião estava completamente imóvel. Mas mais importante do que tudo isso, continuou Inês, tenho algo que todo o seu dinheiro não consegue comprar. Vitória, completamente hipnotizada, murmurou quase sem querer. O quê? Inês olhou para ela com um sorriso pequeno e genuinamente triste. Dignidade. O silêncio que se seguiu durou vários segundos. Não o silêncio de quem não sabe o que dizer. O silêncio de quem compreendeu uma coisa que não pode ser descompreendida. Foi Vitória quem se moveu primeiro. Levantou-se da cadeira com a lentidão de quem toma uma decisão enquanto ainda está de pé. Olhou para Sebastião com uma mistura de coisas que palavras não conseguem ordenar direito. Decepção, sim.
Mas era um tipo específico de decepção, não com o que ele tinha feito naquela noite, mas com o que aquela noite tinha revelado sobre quem ele era há muito mais tempo. Acho que o nosso jantar acabou, disse ela com voz firme. Virou-se para Inês e a olhou como se a estivesse vendo pela primeira vez, que em certo sentido era verdade. Me desculpe pela forma como foi tratada. O que você acabou de fazer foi extraordinário. Pegou a bolsa, caminhou em direção à saída. Na porta, parou sem se virar. Sebastião. Você paga a conta. Eu já não tenho nada a fazer aqui. A porta fechou com um som definitivo. E Sebastião Vilares ficou sentado sozinho numa mesa para dois, num salão onde cada par de olhos tinha acabado de testemunhar o colapso cuidadosamente construído da imagem que ele tinha levado décadas a fabricar. François Batista se aproximou de Inês com passos lentos. Havia uma expressão no rosto dele que ela não tinha visto antes, ao longo de 3 anos de convivência diária, uma mistura de orgulho genuíno e algo que parecia culpa. Inês. A voz saiu suave. Por que você nunca me contou? Ela baixou um pouco os olhos. Por um instante, por apenas um instante, a máscara voltou. O reflexo condicionado de 3 anos de invisibilidade escolhida. Precisava do emprego, François. Tinha medo de que, se soubessem da minha formação, não me contratassem. Ou que encontrassem um motivo para me dispensar mais cedo. Qualificada demais é uma palavra que os empregadores usam quando querem dizer problemática. François ficou quieto por um momento. Amanhã de manhã eu quero conversar com você, disse ele finalmente. Tenho uma proposta. Antes que Inês conseguisse processar essa frase, outra coisa aconteceu. Um homem de cabelos brancos, que tinha estado sentado numa mesa de canto com a postura discreta de quem está acostumado a observar sem ser observado, se levantou e se aproximou. Tinha talvez 60 e poucos anos, terno escuro simples, óculos de aro fino, o tipo de presença que não precisa de relógio caro para se fazer sentir. Me desculpe a interrupção, disse ele para Inês. Acabei de presenciar algo notável. Sou reitor da Universidade Católica de Lisboa. Posso conversar com você? Inês piscou. E então o reconheceu. Professor Rodrigues? Ele sorriu. Me perguntava o que tinha acontecido com a brilhante Inês Carvalho, que desapareceu dos círculos acadêmicos há 3 anos. Agora entendo. E foi nesse momento que tudo, absolutamente tudo, começou a desmoronar na direção contrária. Nas 2 horas que se seguiram, Inês Carvalho recebeu 3 propostas. François foi o primeiro. Queria que ela assumisse a coordenação de idiomas e comunicação internacional do grupo de restaurantes do qual a Levada fazia parte. A rede tinha expandido recentemente para Paris e para o Brasil, e alguém com o perfil de Inês era exatamente o que procuravam havia meses. O professor Rodrigues foi o segundo. Havia uma vaga de professor auxiliar no Departamento de Línguas e Literaturas Europeias que estava em aberto, e a publicação dela na Sorbonne era mais do que suficiente para a candidatura. O terceiro veio de uma mulher que tinha estado sentada 2 mesas atrás durante toda a cena, em silêncio, observando, e que se apresentou como diretora de uma empresa de tradução e consultoria linguística sediada em Lisboa com escritórios em Bruxelas. Tinham contratos com instituições europeias e precisavam de alguém com formação específica em francês medieval e línguas românicas. Inês ficou de pé no meio do salão, com a bandeja ainda na mão, enquanto o mundo à volta dela reconfigurava completamente. Carlos, o garçom jovem que tinha tentado se aproximar durante a cena, passou perto e parou por um segundo ao lado dela. Inês, disse ele em voz baixa, com um sorriso que tentava não ser tão grande quanto estava sendo, você é incrível. Ela olhou para ele. Sentiu a garganta apertar de uma forma diferente de todas as outras vezes que tinha apertado nos últimos 3 anos. Não era dor. Era aquela outra coisa. A coisa que aparece quando você para de suprimir quem você é e o mundo não implode. Quando a verdade não te destrói. Quando ser visto, realmente visto, não é perigoso. Era alívio. Sebastião,
Enquanto isso, tinha ficado sentado por longo tempo sem se mexer. O carro esperava no estacionamento. O celular tinha certamente mensagens acumuladas. O mundo continuava girando na direção habitual. Mas algo tinha parado dentro dele naquela sala, de uma forma que ele não sabia ainda nomear e que ia sentir por muito mais tempo do que imaginava. Finalmente se levantou. Deixou o dinheiro mais do que suficiente sobre a mesa, sem perguntar o troco, sem chamar ninguém. Caminhou em direção à saída com os ombros ligeiramente diferentes de quando tinha chegado, não curvados exatamente, mas menos expandidos. Como se uma quantidade específica de espaço que ele costumava ocupar por hábito tivesse sido devolvida. Ao passar pela posição onde Inês estava, parou. Não a olhou diretamente. Os olhos ficaram num ponto algures entre o chão e ela. Eu não sabia, murmurou. Inês demorou um segundo. Esse é exatamente o problema, respondeu com voz calma e firme. O senhor nunca se importou em saber. Sebastião assentiu uma vez, quase imperceptivelmente. E saiu. A porta de vidro fechou atrás dele. Do lado de fora, Lisboa continuava, o Tejo ao fundo, o castelo iluminado na colina, os bondes rangendo nas curvas estreitas da Alfama. A cidade que tinha visto impérios nascerem e colapsarem tinha tempo e espaço para mais uma história de um homem que confundiu dinheiro com poder e descobriu tarde demais que não é a mesma coisa. O carro saiu do estacionamento em direção ao Chiado. Dentro, Sebastião Vilares ficou parado no semáforo vermelho por mais tempo do que precisava. 3 meses depois, Inês Carvalho deixou o uniforme preto no armário pela última vez. Dobrou-o com o mesmo cuidado de sempre, não por hábito, mas por respeito ao que aquele uniforme tinha representado. 3 anos de uma vida que não tinha quebrado, mesmo quando tinha pesado mais do que devia. O armário fechou com um clique suave. Carlos estava no corredor quando ela saiu. Tinha uma taça de espumante na mão estendida. Tinha outros da equipe por ali também, discretamente, porque aquela casa não era o tipo de lugar que fazia grande alarde, mas sabia reconhecer o momento. Para a professora mais famosa que já trabalhou aqui, disse Carlos. Ela riu. Foi um riso real, o tipo que sobe do estômago. A nova posição era diretora de comunicação internacional do grupo, com base em Lisboa e viagens regulares a Paris e a São Paulo, onde a rede tinha acabado de abrir um novo restaurante. A vaga na Universidade Católica estava confirmada para o semestre seguinte, em regime de meio período. E o primeiro contrato com a empresa de consultoria em Bruxelas tinha sido assinado 15 dias antes. Não era perfeito. A vida não funciona assim. Havia ainda as dívidas dos anos difíceis. Havia ainda a mãe para cuidar. Havia ainda as manhãs em que o peso de tudo que tinha perdido nos anos de crise aparecia sem avisar, sentado na beira da cama como uma presença indesejada. Mas havia outra coisa também. Havia Inês Carvalho de volta. Não a Inês que fingia ser menor do que era para não assustar ninguém. Não a Inês que tinha aprendido a ocupar menos espaço. A Inês real, a que tinha estudado na Sorbonne com bolsa de excelência, a que tinha publicado teses em revistas europeias, a que falava 6 idiomas e tinha sonhado em francês. Essa Inês tinha voltado de onde nunca deveria ter saído. Quanto a Sebastião Vilares, a história não terminou na noite do restaurante. Alguém que estava jantando nas mesas próximas tinha gravado parte da cena no celular. Não foi para a imprensa, não foi para a televisão. Foi para o WhatsApp de os amigos, que mandaram para outros amigos, que compartilharam nos grupos de família, que postaram no Instagram. E o vídeo se espalhou por Lisboa antes do fim de semana. Em 3 dias tinha chegado ao Porto e ao Rio de Janeiro. Em uma semana circulava em grupos de língua portuguesa em Paris, em São Paulo, em Macau. O nome de Sebastião estava no vídeo. O nome da empresa também, a Pedras do Tejo, uma das maiores empresas imobiliárias privadas da região de Lisboa. E quando o vídeo chegou às pessoas certas, uma reportagem jornalística que tinha ficado parada numa gaveta por falta de um elemento humano que a tornasse urgente, de repente encontrou esse elemento.
6 semanas depois da noite em Elevada, um jornal publicou uma investigação sobre as práticas da Pedras do Tejo no processo de especulação imobiliária em bairros históricos de Lisboa. Famílias despejadas às pressas. Contratos opacos. Imóveis transformados em aluguel por temporada da noite pro dia. A história já existia. O vídeo deu um rosto a ela. Sebastião Vilares não respondeu publicamente. Não havia muito o que dizer. A empresa perdeu 3 contratos importantes nas semanas seguintes, incluindo um projeto municipal que estava em negociação final. Alguns investidores pediram reuniões que foram canceladas. A assessora de comunicação pediu demissão. Não foi uma ruína total. Homens com aquele nível de capital raramente chegam a isso. Mas o custo foi real, e a lição que as escolas de negócios não ensinam chegou da forma mais cara. Na era em que vivemos, um momento de crueldade numa sala de jantar pode percorrer o mundo antes de você chegar em casa. Numa tarde de outubro, Inês estava preparando os materiais para sua primeira aula na Católica quando o celular vibrou com uma mensagem de um número que ela não reconheceu. Meu nome é Vitória Mendes. A gente se conheceu brevemente num restaurante há alguns meses. Sei que provavelmente você não quer ter notícias minhas. Mas queria que você soubesse que aquela noite mudou alguma coisa em mim. Obrigada. Inês ficou com o celular na mão por um momento. Depois respondeu. Que essa mudança seja boa para você. E voltou para os materiais da aula. A janela do escritório na universidade dava para um jardim com árvores velhas. Outubro em Lisboa tem aquela luz específica, dourada e levemente melancólica, que faz tudo parecer mais definitivo do que talvez seja. Inês pensou, por um segundo, na garota que tinha chegado a Paris 20 anos atrás com uma mala de tamanho médio e uma bolsa de estudos dobrada no bolso do casaco. Assustada. Empolgada. Convicta de que o mundo das palavras era o único mundo que fazia sentido para ela. Essa garota não tinha desaparecido. Tinha apenas esperado. Às vezes a vida te faz usar um uniforme por um tempo. Às vezes te faz invisível por anos. Às vezes a crise chega de onde você menos espera e leva coisas que você achava que eram permanentes. Mas o que você sabe, o que você realmente sabe, isso nenhuma crise leva. Nenhum uniforme esconde para sempre. Nenhum homem arrogante num restaurante de Lisboa consegue tirar isso de você. Isso você carrega. Em 6 idiomas, se necessário. A aula começava em 20 minutos. Inês Carvalho pegou os materiais, fechou a janela com cuidado e foi. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já se sentiu invisível num lugar onde deveria ser visto, se você já engoliu uma humilhação porque precisava do trabalho ou porque simplesmente não havia espaço para reagir, então você sabe o que Inês carregou por 3 anos. E você entende o peso do momento em que ela decidiu parar de carregar. Compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por um momento difícil e precisa lembrar que o que você sabe não some, não importa onde a vida te colocou. Deixa seu comentário aqui embaixo contando se você já viveu algo parecido. Cada história que aparece aqui nos comentários é uma prova de que Inês não é a única. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque toda semana tem uma história como essa, de pessoas que a vida empurrou pro chão e que encontraram uma forma de se levantar. A gente se encontra no próximo vídeo.